Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje teremos mais uma aulinha de história. Vamos lá? Assuntos da nossa aula: História e cultura africana, reinos da África, cultura africana no passado e na atualidade. Essas imagens, pessoal, representam as máscaras africanas, que são um importante elemento artístico e cultural do continente africano e representam aí a cultura de vários países. Aspectos gerais da África. A África é o terceiro continente em extensão territorial, com 30 milhões de quilômetros quadrados, ocupando 20,3% da área total da Terra. Apesar de concentrar incontáveis riquezas naturais, o continente africano é um dos mais pobres do mundo. A África é banhada pelo Oceano Atlântico, na sua costa ocidental, e pelo Oceano Índico, do lado oriental. Ao norte, pelos mares Mediterrâneo e Vermelho, e ao sul, pelo Mar Antártico. Uma linda imagem das girafinhas no pôr do sol na África. Países na África. O continente africano, pessoal, possui 54 países, sendo que 48 ficam no continente e 6 são insulares. A população é de 910 milhões de habitantes. A Argélia é o maior país em extensão territorial, com 2.381.741 quilômetros quadrados. Por outro lado, as Ilhas Seychelles são o menor país do continente, com 455 quilômetros quadrados. Podemos dividir o continente africano em duas grandes regiões, África do Norte e África Subsaariana. Aqui, pessoal, nós temos um mapa do continente africano com vários países, os países que compõem este imenso continente. Então, entre esses países, pessoal, destaca-se Nigéria, Sudão, Etiópia, Egito, a Líbia, Argélia, o Marrocos, Angola, Zâmbia, o Zimbábue, a Namíbia, África do Sul, Madagascar, Moçambique, Tanzânia, Ruanda, Quênia, Somália. Esses são alguns dos países africanos. Vamos lá, pessoal, na nossa apostila, página 17, abrindo aí mais uma unidade, História e Cultura Africana. Neste capítulo, você vai estudar alguns povos africanos, suas heranças e suas influências culturais. Também poderá conhecer como era o modo de vida de alguns grupos africanos, os tipos de trabalho que realizavam e as mudanças e as permanências nos modos de viver. Vocês estão vendo, pessoal, essas imagens coloridas na borda da apresentação? São grafismos étnicos, estampas étnicas que fazem parte do vestuário de muitas comunidades africanas, certo? De muitas pessoas que moram na África. Vamos lá, conhecer a história e cultura africana é essencial para entendermos melhor as raízes da sociedade brasileira e como os povos africanos influenciaram o modo de se viver no Brasil. Diga aí, para conhecer mais a respeito da herança dos povos africanos, leia um fragmento desta letra de música. Vamos lá, pessoal. África. Quem não sabe onde é o Sudão, saberá. A Nigéria e o Gabão. Ruanda. Quem não sabe onde fica o Senegal, a Tanzânia e a Namíbia. Aqui, pessoal, foram citados vários países africanos, então agora nós vamos responder aqui. Após ler o texto, responda as questões. Observe o mapa do continente africano e pinte os países citados na letra. Os países, pessoal, que foram citados na letrinha da música são Sudão, mas vamos encontrar no mapa e pintar. Vamos pintar Nigéria, Gabão, Ruanda, Senegal, Tanzânia e Namíbia, certo? Então, são 7 países, certo, pessoal? Todos eles devem ser pintados no mapa. Letra B, da página 19.
O baobá é uma espécie de árvore e é um símbolo também do continente africano. Marque a imagem que representa um baobá. Observe atentamente, pessoal, que as imagens já descrevem qual é o baobá. Olhem só, a primeira imagem está dizendo assim, árvores de baobá, que é uma fotografia lá em Madagascar. E a segunda imagem são araucárias, uma fotografia na cidade de Cambará, aqui no Paraná. Então, a primeira imagem, aquela árvore que é mais alta, que tem um tronco bem grosso, pessoal, ou seja, a árvore que está destacada como árvores de baobá, é a que vocês vão assinalar um X. Certo? Vamos para a questão número 2, ainda na página 19. Você sabia que há uma lenda que conta que o café foi descoberto na Etiópia? Há muito tempo, os etíopes realizavam uma cerimônia com um modo especial de fazer e servir a bebida. E durante esse ritual aí, os grãos são lavados, na hora, torrados, moídos e também coados. Então é tudo processadinho e feito na hora para fazer o cafezinho da Etiópia, o café etíope. Bom, letrinha A, podemos dizer que preparar e servir café é uma tradição na Etiópia? Justifique a sua resposta. Sim, pessoal, nós podemos afirmar que sim. Por quê? Pois há uma maneira especial de fazer o cafezinho e o consumo da bebida já atravessou gerações no decorrer do tempo, certo? Então, nós vamos responder desta forma. Letra B. Cite 2 exemplos que demonstrem que o café é importante para a cultura brasileira. O café, pessoal, é um dos principais componentes dos hábitos alimentares do brasileiro, especialmente pela manhã e após o almoço. Então, além disso tudo, o Brasil é um grande exportador de café, ou seja, ele cultiva e vende muito café para fora, para o mundo. Letra C. Converse com professores, colegas sobre os elementos que você conhece da cultura africana. Então, pessoal, como eu disse para vocês no início, as máscaras africanas, que sempre são representadas e desenhadas em eventos que lembram, né, ações sobre a consciência negra, são um importante então, elemento artístico e cultural, pois ela representa aí uma riqueza do continente africano. Eles têm muito cuidado aí pelo uso das máscaras, faz parte das cerimônias dos africanos. E também, pessoal, o vestuário, né, que é possível a gente perceber aqui, ó, na própria foto que nós estamos vendo das mulheres servindo café. Como já vimos em outras imagens, as mulheres usam aquele bonito turbante, né, todo colorido na cabeça. Muitas delas usam vários adornos, né, brincos, argolas, colares. O que também podemos destacar as estampas étnicas, que são essas estampas com formas geométricas, certo, pessoal? Que fazem parte aí do vestuário e também de várias pinturas, de vários elementos que compõem a arte africana. Bem, a feijoada, pessoal, também tem origem africana, certo? Entre outros elementos. Então, vocês podem também lembrar aqueles que vocês conhecem, certo? E colocar na letrinha C. Vamos para a página 20, pessoal. Reinos da África. Então, alguns lugares na África formavam reinos, ou seja, esses locais eram governados por um rei. Outros eram um império, porque os seus governantes eram muito poderosos. Então, aqui de novo nós temos um mapa, né, mostrando aí vários países do continente africano. Bem, em outro momento, nós estudamos que as primeiras cidades estavam situadas perto de rio, né? Então, isso ocorria por causa da possibilidade de se cultivar alimentos e também de criar animais, pois o acesso à água se tornava mais fácil. Então, há muito tempo, os egípcios fundaram cidades nas proximidades do rio Nilo e eles utilizavam pedras e barro para criar as suas construções. Olha só, pessoal, o início de tudo, né? Os egípcios também utilizaram pedras e barro aí para começar com suas primeiras casas, suas primeiras construções. Então, a argila era misturada à água e à palha e depois ela era moldada em formato de tijolos que eram sequinhos ao sol. Na página 21, pessoal, agora vamos conhecer outros lugares e reinos africanos. Então, aqui nós temos 2 imagens destacadas. Os reinos da África eram formados por um conjunto de aldeias, cidades e também uma cidade principal.
os africanos utilizavam recursos naturais para construir os edifícios, como os templos e palácios dos reinos. Certo, pessoal? Então, aqui é a igreja, a casa de São Jorge, que foi escavada nas pedras. Aproximadamente 1000 anos, certo? Esta construção fica lá na Etiópia, é esta primeira do lado esquerdo aqui. E esta segunda construção está localizada na cidade de Tombouctou, no Mali. Então, esse conjunto de construções aí encontra-se uma mesquita, biblioteca e uma das universidades mais antigas do mundo. Olha só que diferente a arquitetura destas construções. Bem bacana, bem diferente mesmo. Bom, a Universidade de Sancoré é considerada uma das universidades mais antigas. Nessa universidade havia uma biblioteca com milhares de livros. Os estudantes usavam turbantes de cores diferentes para cada nível de ensino. E as aulas eram dadas em pátios, ao ar livre, né? E eles estudavam matemática, história, geografia, astronomia e também o Alcorão faziam parte aí dos conteúdos estudados. O que é a astronomia? Vamos relembrar? É aquela ciência que estuda os astros, pessoal, como as estrelas e também os planetas. E é muito útil para a navegação e a orientação no espaço. E o Alcorão é um livro sagrado dos muçulmanos, certo? Bom, vamos para a página 22. Aqui, pessoal, tem uma atividade bem simples, bem legal, que está ali no material de apoio. Então, vocês vão pegar aquelas imagens no material de apoio e vão preencher aqui. Bom, diz assim, então: muitos povos africanos utilizavam recursos naturais para produzir instrumentos de trabalho, materiais para construção, tecidos e joias. Número 1, do material de apoio, na página 3, destaque as imagens de recursos naturais e de tecnologias e colhe-as na sequência correta para mostrar o resultado do trabalho dos indivíduos Banto, que é a etnia Banto, e etnia Iorubá, representados aqui. Então, vamos lá, pessoal. Na etnia Banto, que é aquela primeira parte que vocês vão colar, vocês vão fazer o seguinte: vão colar a sequência do ouro e do ferro nessa primeira imagem, no primeiro quadradinho, e depois vocês vão colar ali o símbolo do fogo. E por último, vocês vão colar ali uma ponta de lança e as joias. São essas imagens que estão no material de apoio, certo? Da etnia Iorubá, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão colar primeiro o desenho que tem barro e terra juntinhos ali, ó. Tá? Já tá indicando. E depois vocês vão colar a imagem do sol. E aí, por último, vai resultar em cerâmica e tijolos de adobe, que é a imagem que vocês devem colar ali no resultado, certo? Bom, aí vocês vão responder ainda na página 22 quais dos materiais representados poderiam ser usados para proteger uma cidade. Então, vamos escrever 2 exemplos. Vocês podem estar escrevendo assim: os tijolos poderiam ser utilizados para construir muralhas e as lanças como defesa contra os inimigos. No exercício 2, no município onde você mora, que matéria-prima é usada na construção de moradias? Existem construções feitas de adobe? Aqui, pessoal, no exercício 2, nós podemos colocar assim, que a maioria das construções são feitas com tijolos, são feitas com cimento, né? Utilização de argamassa, de areia, desses materiais mais comuns. Mas existem locais, sítios, por exemplo, onde tem essas construções com técnicas mais sustentáveis, que vão envolver aí argila, o barro, certo? Essa forma de fazer construções mais artesanal e com menos impacto ambiental. Então, existem sim, mas em áreas de sítio, né? Em áreas mais retiradas dos centros urbanos. Vamos para a página 23. Continuando, os povos africanos realizavam trocas entre si para adquirir diversos tipos de produtos. Então, eles faziam trocas como metais, algodão, sal e alimentos, tá, pessoal? Eram os produtos que eles mais trocavam. Você sabia? Amina foi a primeira rainha de Zária, atual região da Nigéria. Então, a rainha Amina participou de muitas batalhas porque ela desejava ampliar o território do seu reino, que era muito rico e onde se comercializavam sal e também cavalos. Olha só, pessoal, que interessante, né? Então, lembrem aí que esta foi a primeira rainha de Zária, que é a atual região da Nigéria. O nome dela foi Amina. Vamos lá. Ainda na página 23,
cultura africana no passado e na atualidade. Os povos africanos se organizavam de formas distintas, falavam diferentes línguas e expressavam as suas crenças religiosas de diversas maneiras, de acordo com cada etnia. Essas diferenças culturais também podem ser constatadas na atualidade. Muitas etnias africanas preservam a cultura de seus antepassados nos modos de vestir, com seus padrões de estampa e cores. Lembra, pessoal, que falei isso para vocês? No uso de determinados acessórios, como turbantes, e ainda na grande variedade de penteados, certo? Então, em Moçambique, as mulheres se vestem aí com tecidos coloridos, que são ricamente estampados, conhecidos como capulana. Esses tecidos podem ser usados na forma de saias, de lenços e também de turbantes, né? Então, tem ali uns exemplos de alguns tecidos que são bem coloridos, bem bonitos, né? A forma como as mulheres se vestem. Número 1, na página 24, pessoal, vamos lá. Os africanos da etnia Mursi, representada na imagem da abertura deste capítulo, lá na página 17, moram em sua maioria em qual país do continente africano? Então, vamos voltar lá na página 17, todo mundo volta na página 17, que tem aquele desenho abrindo o capítulo, certo? Então, onde que a maioria desses africanos da etnia Mursi estão localizados? Eles moram na Etiópia, tá, pessoal? Então, vocês podem marcar lá, Etiópia, certo? Que características da etnia Mursi é possível observar na ilustração? Bom, de acordo com aquela imagem, é possível verificar que os indivíduos da etnia africana Mursi usam enfeites elaborados no cabelo, compostos de cordas e argolas. Só vão responder isso aqui na 1 como resposta complementar. Exercício 2. As vestimentas e os penteados fazem parte da identidade cultural das etnias africanas. Então, veja essas imagens e também leia, né? Então, cada um desses homens ali está com um penteado diferente, né? Uma forma diferente de arrumar ali o cabelo. Então, nessas representações, nós podemos observar diferentes estilos de penteados usados por homens de reinos e aldeias de algumas etnias da Tanzânia. Da esquerda para a direita, o primeiro indivíduo ilustrado é um chefe, um segundo é um chefe da etnia Watutá, o terceiro é um jovem da etnia Maniema e um último, um príncipe, filho do rei de Tissumbirici. Certo? Vamos para a página 25, finalizando a apostila. Então, de acordo com a leitura das imagens e seus estudos, marque o X na alternativa correta. Nós temos 3 opções de resposta. Não existe diversidade cultural entre as etnias africanas. As etnias africanas têm costumes e modos de vida diferentes entre si. E na maioria dos reinos e das aldeias africanas não há chefes ou governantes. Bom, pessoal, vocês vão assinalar o X na segunda opção de resposta, que é as etnias africanas têm costumes, sim, e modos de vida diferentes entre si, porque o continente africano é muito vasto, muito extenso, certo? Exercício 3. Quando os africanos foram trazidos para o Brasil, trouxeram também elementos de sua cultura. Em seu município, onde esses elementos podem ser identificados? Então, registre em seu caderno. Bom, aí, pessoal, aí vocês vão lembrar o que faz parte aqui da cultura local, que também tem origem africana. Então, vocês podem colocar aí a culinária, feijoada, podem colocar alguns elementos, né? Como turbantes, como vestuário. Então, vocês vão agregando aquilo que vocês também identificam que é presente no município, dentre outras opções, certo? Vamos para o caderninho de atividades nas páginas 76 a 78. Então, aqui na página 76, pessoal, temos ali, no continente africano, tempos atrás, havia diversos reinos e etnias, né, que são uma diversidade de grupos de africanos. Então, observe as ilustrações e marque X nas que representam como era a formação dos reinos da África, certo? Então, tem a primeira imagem, mostra um conjunto de ilhas. A segunda imagem mostra um conjunto de aldeias e também a terceira imagem mostra um conjunto de cidades. Então, pessoal, vocês vão assinalar o X
certo? Nas ilustrações que representam o conjunto de aldeias e o conjunto de cidades, porque são essas duas formações que faziam aí parte da formação dos reinos africanos, certo? Então, conjunto de aldeias e também conjunto de cidades. Marca X nas duas opções. Na página 77, os africanos utilizavam recursos naturais para criar objetos de uso cotidiano necessários para a sobrevivência. Então, a respeito dos objetos usados pelos africanos das etnias Banto e Urubá, ligue as duas colunas para identificar a função de cada item ilustrado. Aqui, pessoal, tá bem legal, é bem simples. Então, vocês vão ligar cada elemento, cada objeto, à sua função. As lanças, né, as pontas de lanças eram usadas para quê? Eram usadas para proteção. O bracelete de bronze era usada para adornar, as pessoas usam para se enfeitar seu corpo. E o vaso de cerâmica é usado para armazenamento de alimentos, ou seja, para guardar, para transportar vários alimentos dentro deles, certo? Só fazer a ligação aqui e já está terminado. Na página 78, no exercício 3, cada reino africano tinha características e cultura próprias. No caça-palavras, encontre 5 palavras que indicam diferenças entre as etnias africanas. Então, nós temos ali as palavrinhas que vocês vão caçar, tá? É no caça-palavras. E vocês vão encontrar ali religiões, tá? Vão encontrar acessórios, penteados, roupas e também línguas, certo, pessoal? Essas 5 palavras aí indicam essas diferenças existentes entre as etnias africanas. Como é um continente muito vasto, muito grande, vai variar bastante, então, esses 5 elementos aqui. Aí vocês vão escrever na letrinha A primeira resposta, né, que vocês encontraram, que vai ser religiões. Na letra B vão escrever acessórios. Na letra C vão escrever penteados. Na letra D vão escrever roupas. E na letrinha E vão escrever línguas, certo? No exercício 4, vão indicar com X os tipos de produtos que eram trocados entre as aldeias e os impérios africanos no passado. Lembram, pessoal, quais produtos eram trocados? Então, vamos lá. O sal era trocado? Sim, vai marcar X. Alimentos, vai marcar X. Cacau? Não vai marcar X. Metais? Sim, vai marcar. Algodão? Sim, vai marcar X. Então, pessoal, vocês vão marcar X em sal, em alimentos, em metais e algodão. E assim nós finalizamos aí o caderninho de atividades na aula de hoje. Certo, turma? Muito obrigado. Bons estudos e até a próxima aula. Fiquem bem.